Olá a todos, tudo bem? Agora vamos dando prosseguimento aqui à nossa aula de hoje. Saúdo a todos vocês que estão aí nos acompanhando em casa, pela TV, pelo YouTube, pelo aplicativo Aula em Casa. E agora o nosso tema de hoje vai ser o seguinte: aula 9, Educação Física, o que é ginástica? Então esse é o nosso tema de hoje. O que será ginástica? Você já deve ter ouvido falar várias vezes, já deve ter uma noção mais ou menos, geralmente conhecem mais a ginástica de academia, mas será que só existe lá, ginástica? Talvez alguns devem ter visto na televisão, nas Olimpíadas. Então é isso mesmo, pessoal, existem vários tipos de ginástica, mas existe também um conceito geral que é comum para todas elas, tá bom? Então nós temos aqui a ginástica, que é um conjunto, de exercícios realizados de forma metódica. E ela é uma das formas de manifestação da cultura corporal. Tá? Ela se originou durante muito tempo lá nas civilizações antigas e chegaram até os nossos tempos de hoje com várias mudanças. Vamos ver quais são os conceitos aí relacionados à ginástica. Então, a ginástica é uma atividade integrada por um sistema de exercícios físicos, especialmente escolhidos, que requerem força, flexibilidade e agilidade. Podem servir tanto para competições como para recreação. Então, gente, é o seguinte, a ginástica é um conjunto de exercícios realizados com fins de aperfeiçoamento corporal. Tá? Gravem esse conceito. A ginástica é um conjunto de exercícios realizados com a finalidade de aperfeiçoamento corporal. Esse aperfeiçoamento ele pode ser para fins competitivos, ele pode ser para fins de estética, ele pode ser para fins de reabilitação. Existem variadas formas, variadas finalidades que utilizam a ginástica como um meio. Tá? Então, por exemplo, ginástica com finalidade competitiva, aí nós vamos ter os esportes ginásticos, que são ginástica artística, ginástica rítmica, são manifestações em que os atletas eles se preparam de forma competitiva, para realmente apresentar aquilo da maneira mais perfeita possível. E a ginástica com finalidade estética, aí nós temos a ginástica de academia, onde as pessoas elas fazem com a finalidade de quê? De perder calorias, de ganhar massa muscular, de ficarem mais fortes, de construir aquele corpo socialmente definido. A ginástica com finalidade de reabilitação, aí nós vamos ter várias formas de utilizar exercícios físicos para reabilitar alguém que sofreu algum acidente e que precisa recuperar aquela função de algum membro, de alguma parte do corpo, ou então pessoas com deficiência e que vão utilizar aqueles exercícios para melhorar suas potencialidades. Então a ginástica é utilizada para várias formas com diferentes finalidades. Como que surgiu a ginástica moderna? Vamos ver o histórico dela. Então, como disciplina moderna, a ginástica data do século XIX. No ano de 1881, foi criada a Federação Internacional de Ginástica. A partir desta data, começaram a desenvolver-se várias atividades de competição entre as nações. No ano de 1928, as mulheres foram incorporadas às competições ginásticas, aportando mais beleza às mesmas. Então, pessoal, existem registros de que a Grécia Antiga já se preocupava com o uso dos exercícios físicos com a finalidade de aperfeiçoamento corporal. Eles já utilizavam o conceito de fazer exercícios físicos para melhorar o corpo, para atingir um ideal corporal, que era o ideal daquela época, aquele corpo perfeito, eles já tinham aquela preocupação, existem registros disso de muitos tempos atrás, mas a nossa ginástica moderna, como conhecemos hoje, ela foi desenvolvida principalmente na Europa, na França, na Alemanha,
na Suécia, e foram lá que o verdadeiro celeiro onde foi fundamentado toda a ginástica que nós conhecemos hoje, né? Ginástica utilizando aparelhos, uma ginástica de forma competitiva, ginástica utilizando ritmo. Então, essa concepção ela foi construída lá no século XIX na Europa e se expandiu pelo mundo inteiro, trazendo, né, os seus benefícios inúmeros, né, e inclusive durante muito tempo se confundindo com a própria educação física, né? Muitas vezes as pessoas chegavam na escola e diziam: hoje é dia de ginástica, né? Levou-se muito tempo para que as pessoas pudessem entender que ginástica é um objeto de estudo da educação física e não é a mesma coisa, tá bom? Bom, quais são os fundamentos da ginástica? Vamos ver aqui. Nós temos como fundamento as habilidades básicas do ser humano, que são saltar, agarrar, arremessar, equilibrar, rolar, girar, balançar e embalar. Então vejam que esses movimentos aí, essas habilidades, a gente aprende desde molequinho, né? Desde pequenos a gente aprende já a realizar esses movimentos quase que sozinhos. Muitas vezes a gente observando os mais velhos, os irmãos mais velhos, os primos, né? Os amigos da rua, a gente vê eles fazendo e a gente vai aprendendo junto. E aí todo mundo chega numa certa habilidade, numa certa idade tendo essas mesmas habilidades. E que na ginástica são tornadas mais específicas, né? São melhoradas para finalidades mais performáticas, né? Como existe lá. Então, quais são os tipos de ginásticas que existem hoje em dia? Nós temos a ginástica escolar e a ginástica competitiva. Qual é a diferença entre elas? Na ginástica escolar, todos podem participar. Não tem classificação por gênero e tem finalidades múltiplas, tá? Então, é uma ginástica que é mais democrática. É uma ginástica que tem finalidade mais educativa, ou seja, as pessoas que participam são alunos, são pessoas que estão frequentando a escola e que, consequentemente, devem se beneficiar do uso da ginástica, da prática da ginástica, para melhorar as suas habilidades, para aumentar o seu repertório motor, né, de movimentos, para melhorar a sua linguagem corporal, para entender como que a ginástica pode tornar eles, né, pode tornar os alunos pessoas, cidadãos melhores. Então, uma finalidade educativa, tá? Aqui não pode ter competição, não pode ter definição de quem é melhor do que o outro, não. Aqui é para todos participarem, todos se beneficiarem. Já a ginástica competitiva é um outro ramo, onde apenas alguns são selecionados. Lá tem a classificação por gênero, tá? Então, divide-se gênero masculino, gênero feminino, cada um compete entre si, tá? Homens com homens, mulheres com mulheres competem entre si. E aqui há finalidades específicas, que é de quê? De conquistar troféu, conquistar medalha, conquistar títulos, conquistar recordes, né? Então aqui entra as finalidades da ginástica competitiva. Não pode uma entrar na outra, não pode ginástica escolar estar junto com ginástica competitiva, porque são finalidades diferentes, certo? Embora muitas vezes alguns que estão na ginástica competitiva vieram da ginástica escolar. Por quê? Porque conheceram lá na escola essa modalidade, se interessaram e foram cada vez mais melhorando até chegar nesse nível. Temos também a ginástica calistênica. O que é a ginástica calistênica? Ela vem do grego kalistenes, que significa belo e força, tá bom? Então é uma combinação do uso de força com da estética do movimento corporal, tá? Então a ginástica calistênica é uma ginástica bem antiga, naquela época lá do século XIX, que muitas vezes foi usado nas escolas, tá bom? Com fins educacionais, e aí tinham movimentos muito repetitivos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
né? Eram movimentos muito parecidos com isso. Hoje em dia, a ginástica calistênica ela já tem uma nova roupagem. Tá? Ela utiliza os mesmos princípios de força estática, força dinâmica, com a estética do movimento, a perfeição do movimento, mas ela tem agora uma metodologia muito mais avançada, muito mais moderna. Se você pesquisar lá no YouTube, você vai encontrar vídeos fantásticos de ginástica calistênica moderna, tá bom? Então fica a dica aí. Outra é a ginástica artística, que é uma modalidade de atividades esportivas feita com exercício físico sistematizado. A ginástica artística, antes chamada de ginástica olímpica, pode ser feita no solo ou com a ajuda de aparelhos. Tá? Então, a ginástica artística está nas Olimpíadas. Muita gente já conhece através dos aparelhos, que são o quê? A trave, né, que é só para o gênero feminino, tá? A trave de equilíbrio. Nós temos as barras assimétricas, vamos ver na próxima. As barras assimétricas também é somente para o gênero feminino. Tá? Barra assimétrica é aquela que tem uma em cima e outra embaixo. Temos também outro aparelho, que é a mesa de salto, tá? Que esse daqui é tanto para o gênero masculino quanto para o gênero feminino na ginástica oficial. Nós temos a barra fixa, que é somente para competições do masculino. A barra fixa é um que tem só uma barra mesmo. Nós temos as barras paralelas, que são aquelas que têm duas barras na mesma altura, tá? E sendo que aqui nós temos as argolas. Essa foto aqui mostra as argolas, né? Nós temos o cavalo com alças, que é outra modalidade somente para o masculino. E por fim nós temos a argola, que foi mostrado antes na imagem e está aqui, ó. Argola também para as competições em masculino. Depois nós temos outro tipo de ginástica, que é a ginástica rítmica. Então a ginástica rítmica, oficialmente, né, ela é reconhecida somente para o gênero feminino, embora hajam alguns grupos de ginástica rítmica masculina, mas esses não são reconhecidos pela Federação de Ginástica, tá? E a ginástica rítmica utiliza os seguintes aparelhos, ó: corda, arco, bola, massas e fita. Cada um desses tem que ter uma coreografia. E aí a ginasta apresenta a coreografia utilizando um desses equipamentos aí, tá? Depois nós temos a ginástica acrobática, que ela pode ser individual ou em equipe. E os seus exercícios são compostos de exercícios de equilíbrio e exercícios dinâmicos, como vocês estão vendo aí na imagem. Depois nós temos a ginástica de trampolim. Também pode ser feita de forma individual ou dupla. E as provas consistem em provas de trampolim individual, trampolim sincronizado, duplo mini trampolim e o tumbling. Depois nós temos a ginástica aeróbica, outra forma de ginástica já presente nas academias, tá? É fora do âmbito olímpico, já é mais no âmbito da academia. E ela inclui movimentos de calistenia com dança. Então, consiste em sequências dinâmicas, rítmicas e contínuas de movimento de baixo e médio impacto. Tá? Então, vamos ver aí quais são os 7 passos com o movimento de braço utilizado aí na ginástica de academia, né? Então, nós temos aí a marcha, que é a caminhada, né? A caminhada normal. Nós temos o jogging, que é a corrida, que é mais ou menos o que o pessoal chama de trote, né? Fazer um trotezinho, aquela corrida de leve, sem muita intensidade. Nós temos o chutinho, que é utilizando equipamentos aqui de step, né? Então a pessoa sobe no step, levanta a perna. Nós temos o chute alto, que já inclui movimentos parecidos com o de arte marcial. E tem também o polichinelo, que é um exercício meio calistênico, né? Consiste em saltos, utilizando movimentos dos membros superiores e inferiores. E tem a elevação do joelho, que também é muito parecido com o chutinho, utilizando movimentos no step. Tem o lunge, que é o afundo, é uma forma de agachamento. E os agachamentos são ótimos exercícios para trabalhar os membros inferiores, tá bom? Então, esses são as dicas aqui relacionadas à ginástica e todos os conceitos relacionados a esse tema.
Agora vamos para a nossa DLI. A ginástica é uma atividade integrada por um sistema de exercícios físicos especialmente escolhidos que requerem força, flexibilidade e agilidade. Questão 1. Qual das modalidades de ginástica que vimos em nossa aula é mais direcionada ao condicionamento físico, saúde e emagrecimento de fácil acesso? E questão 2. Qual das modalidades de ginástica utiliza cama elástica? Respondam aí para mim no chat, daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta e agora vamos responder aí a nossa questão, incluindo, falando aqui a resposta de vocês, tá bom? Começando com a Jaqueline, que respondeu questão 2, ginástica de trampolim. Depois o Ivo Batista deu boa noite, Guilherme também. Vitor Daniel respondeu corrida. Jacques Batista colocou questão 2, acrobática. Janaína respondeu questão 1, corrida. O Alisson, questão 1, corrida. Questão 2, ginástica de trampolim. Ediele respondeu questão 2, ginástica de trampolim. E na questão 1 ela respondeu corrida. Tainã, questão 1, corrida. Questão ginástica de trampolim. Vária, questão 2, ginástica de trampolim. Letícia, questão 1, corrida. Questão 2, ginástica de trampolim. Dorson Lucas, questão 1, corrida. Questão 2, ginástica de trampolim. Tatiana, a Tatiana teve problema no celular dela, né? A Ana Kate, questão 1, corrida. Questão 2, ginástica. Denilson, questão 1, corrida. Questão 2, ginástica de trampolim. Patrícia, questão 1, corrida. Na questão 2, ginástica de trampolim também. Silvana colocou questão 1, corrida. Rafaela, questão 2, ginástica de trampolim. Antônio, questão 1, corrida e agachamentos. Questão 2, ginástica de trampolim. Fernanda, questão 1, corrida. Questão 2, ginástica de trampolim também. A mesma resposta também a Bárbara. A Mirla respondeu também corrida para questão 1. Também a Vitória, mesma resposta. A mesma resposta também para a Adriele. O Madison André colocou só a resposta 1, tá bom? Érica Pereira, aqui nos últimos segundos, colocou ginástica de trampolim, tá bom? E aqui a gente encerra a parte do nosso chat público. Obrigado pela participação de vocês e vamos agora verificar a resposta para as nossas questões aí. Questão número 1, a resposta é ginástica aeróbica. A ginástica é classificada em duas modalidades. As competitivas, onde existe competição, como nas Olimpíadas, e as não competitivas, como as praticadas em academias. A ginástica, muitas vezes, é procurada para quem quiser melhorar o corpo, emagrecer ou até mesmo fortalecer os músculos, como também melhorar o aperfeiçoamento mental em forma de relaxar a mente. A ginástica de academia agrupa vários tipos de ginástica, que vão desde os mais leves e descontraídos até os mais pesados, como step, jump, crossfit, localizada, dentre outros, tá bom? Então essa aí é a resposta da questão 1. E vamos ver agora a questão 2. Qual será a resposta? Ginástica de trampolim, olha aí, a maioria, né? Na verdade, eu acho que todos aí responderam corretamente ginástica de trampolim. Por quê? Porque inspirado na cama elástica, presente na prática do circo, né? Na prática circense, a ginástica de trampolim é um esporte que foi criado nos Estados Unidos no início do século XX. A ginástica de trampolim, até 1998, tinha um órgão específico para organizar a modalidade de suas competições, a Federação Internacional de Trampolim. No entanto, a partir de 1999, o trampolim passou a ser comando da Federação Internacional de Ginástica, a FIG, a qual também organiza a ginástica artística e a ginástica rítmica desportiva. Tá bom? Muito bem, pessoal. Então, essa é a resposta. Vi que muitos aí responderam corretamente e eu gostei de ver muito a participação de vocês assim. Continuem dessa forma que vocês vão longe, tá bom? Bons estudos e até a próxima!